muito engraçado, porque algumas pessoas da minha família viravam pra mim e falavam assim, por que você tá fazendo isso, né? Meu salário na época era R$554 e eu pagava pra cultura inglesa 240, assim, era uma coisa muito absurda. E aí ele falava pra mim, por que o pessoal falava, né? Meu pai principalmente falava, puxa, mas por que você tá pagando esse valor? E eu falava, não, porque um dia eu vou trabalhar numa multinacional. E a partir daquele dia, a minha vida, assim, deu um clique. Eu falei assim, gente, foi muito maravilhoso esse dia, assim. Foi muito mais legal do que qualquer outra coisa, assim, de ter feito qualquer outra coisa no Natal, né? Celebrado, aquela mesa farta, né? Troca de presentes e tal. Eu falei, isso é uma coisa que eu faria de graça, né? E deu um trabalhão danado. Tem pessoas que falam, né? Como você se conectou com esse tema de diversidade? Como que foi, né? Eu acho que tem muito do autoconhecimento e do quanto a gente se identifica com realmente a desigualdade que você vive, né? Então, quanto mais você conhece, mais você vai percebendo o quanto a gente tem que ter esse papel de agente transformador, né? Porque tem gente que nem chega, você sabia? Tem gente que nem chega e fala, não, isso não é pra mim. Eu escuto muito isso dos alunos do Instituto. O pessoal dizendo, não, essa empresa não é pra mim. Essa empresa é que nem aquele shopping de gente, sabe? Que tem mais condição financeira, isso não é pra mim. Galera, tá começando mais um Love the People, que é um quadro do Love the Problem, onde a gente conhece mais sobre as histórias e a trajetória das pessoas que transformam e levam a inovação para as organizações. Então, a nossa convidada de hoje, maravilhosa, é a Maite Paris. Minha amiga, seja bem-vinda. Eu tô muito feliz de você ter aceitado esse convite. Essa é a primeira vez da Maite no Love the Problem, gente. Então, tá aqui estreando, a primeira de muitas, se tudo der certo. E eu tenho um monte de coisa pra falar dela. Mas vou aqui dar uma segurada na emoção. E eu queria, Má, que você se apresentasse. Quem que é a Maite na fila do pão, na fila da vacina? Conta um pouquinho da Maite pra gente. Obrigada, Mayra. Bom, primeiro eu tô muito feliz de estar aqui com você para bater esse papo, pra gente conversar um pouquinho. Então, fiquei muito honrada com o convite, né? Eu acho que são muitas pessoas que transformam a realidade, que tem como inspirar com as suas histórias. Então, tô realmente muito feliz de estar aqui com você, dividindo esse momento, até porque, como você sabe, essa admiração é recíproca, né? Então, obrigada mesmo. Bom, eu sou Maite Paris, vou aproveitar, como eu trabalho com diversidade e acredito muito nisso, vou fazer minha autodescrição inclusiva. Sou uma mulher branca, uso óculos, hoje estou usando o cabelo preto, né, o cabelo preso. Bom, a Maite é uma mulher de 33 anos, casada, que tem uma filhinha de 4 anos e que se chama Maria Clara e que está esperando mais uma surpresinha que chama-se Ana Luísa. Já temos o nome! Ai, que delícia! Parabéns, Má! Desculpa interromper, mas eu fiquei muito animada agora. Eu não tinha essa informação ainda, gente. Tá chegando em primeira mão para todo mundo junto. Com certeza. E, bom, fiz questão, né, de me descrever falando um pouquinho da minha família, que é o primeiro pilar da minha vida. Super importante, que traz todos os meus motivos e todos os meus porquês, né? Então, fiz questão de falar um pouquinho. Falando um pouquinho da minha trajetória profissional, eu, enfim, tive algumas experiências em áreas administrativas e consegui, felizmente, migrar para uma área que hoje eu estou, que é a área de gente, né? Então, sou uma pessoa que me conecto muito com o tema de pessoas, gosto de cuidar de pessoas, gosto de servir, de trabalhar de uma forma colaborativa. E hoje a Maite vem trilhando uma carreira, né, em temas que eu sou apaixonada, que são os temas de diversidade, equidade e inclusão e responsabilidade corporativa, né? Então, falando um pouco do tema que está mais na moda, né? O tema de ESG, muito focada em ações no pilar S, que é o pilar social, e que trabalha diretamente com pessoas, né? Então, unindo aí as duas pontas, né? O que a nossa sociedade precisa e a força de trabalho, a força de pessoas que estão conectadas pelo coração para fazer a diferença por meio dessas ações de voluntariado. Mayra, inclusive, é uma das pessoas que está super conectada aí, sempre ajudando a gente com as ações de voluntariado. Então, é um pouquinho
pouquinho do que eu faço hoje, do que eu acredito e como que eu me encontrei, né, profissionalmente, mas 100% conectado aí com o meu propósito pessoal. Gente, olha, eu tenho que dizer que eles não estão acostumados ainda com a Mayra. Aqui é Flor. Então, gente, só pra vocês saberem que Mayra e Flor são a mesma pessoa, no caso, eu. E é isso, que a Gente, Maite, essa breve introdução deu pra saber por que essa mulher maravilhosa tá aqui, né, gente? O trabalho que ela faz é incrível, a gente vai aprofundar mais ainda aí ao longo do episódio, mas é isso, a gente se cruzou ali na UI, né, num lugar onde a gente trabalhou, não necessariamente no mesmo time, mas podemos nos conhecer. Maite era a pessoa que sempre estava lá para resolver qualquer coisa e te ajudar, independente do tema. Então eu chegando perdidona lá na empresa, ela foi uma das pessoas que mais me acolheu. E aí no meio do caminho a gente juntou aí o que a gente gosta, né? Você falou do seu propósito de vida, e que para mim também muito parecido com o meu, que é conectar pessoas e fomentar as melhores redes, né, que ajudam e que fazem as coisas evoluírem. A gente se cruzou no mundo do voluntariado, gente. Então, de vez em quando eu bato na porta da Maite e falo: ô Má, o que você tem aí pra mim? Eu tô lotada de coisa, tô lascada de trabalho, mas eu falo: cabe mais um pouquinho, bora, o que eu posso fazer pra ajudar? Então, esse é um pouco da relação que eu tenho com a Maite e que eu fico muito feliz, independente da gente não estar hoje mais trabalhando no mesmo lugar. Como vocês sabem, eu, enfim, tô aqui na K21. A gente continua conectada aí, querendo sempre o melhor e ajudar o máximo que a gente puder. E você falou um pouquinho, né, dessa trajetória que você começou numa frente mais administrativa e conseguiu fazer essa transição de carreira para a parte de diversidade, equidade, inclusão e responsabilidade corporativa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais o que te fez fazer como os caminhos se abriram para essa mudança? Porque quando a gente olha, você fala: poxa, eu queria entender um pouquinho mais como que isso aconteceu. Como é que foi essa transição, de fato? Que legal que você fez essa pergunta. Tô bem acostumada a falar sobre isso, porque é interessante. Muitas pessoas me procuram para perguntar, né? E falam: puxa, como é que foram suas transições, né? Eu passei por mais de uma transição, não só dentro da mesma empresa, mas durante toda a minha trajetória profissional eu tive que tomar algumas decisões e tive que buscar, né, essas mudanças, mas que vieram depois de muito autoconhecimento, né? O que é curioso, às vezes a gente só fica pensando no fator sorte, né? Então, quem são as pessoas? Puxa, não, ela é muito boa de networking, né? Tem gente abrindo portas, ou é bem relacionada. E eu acho que o networking, sim, é um fator bem importante. Afinal, quando você entrega o seu melhor para as pessoas entregam o melhor delas para você, né? E você fica marcado nessa história, né? Você é uma pessoa que está ali, né? Um dos top of the mind, né? A pessoa pensa em você, pensa em algum tema específico, ela já te conecta com alguma coisa, porque você foi muito marcante, né, na história dela. E, enfim, é super importante. Mas também tem o fator, né, da intencionalidade, né? O quanto eu busco de uma forma proativa e corajosa o que eu realmente quero, né? Então eu entendo o que eu quero e vou atrás dessa busca entendendo que vão ter ganhos e vão ter perdas, como qualquer decisão. Então eu queria muito aproveitar comentando assim que eu tive outras decisões, né, que não necessariamente estão próximas desse momento profissional, mas que quando eu paro e olho para trás eu falo, elas foram fundamentais para estar aqui hoje, né? Elas pavimentaram essa estrada. E, enfim, eu comecei a fazer faculdade cedo, né? Então, por um fator motivacional que foi um empurrão, né? Então, eu tenho 2 irmãos. Meu irmão mais velho conseguiu, né? Passou na universidade como ProUni na primeira. E aí eu tive o fator motivacional do meu pai dizendo: ou você passa ou você paga a própria faculdade. Ai, eu conheço essa história, é boa. Foi assim, uma leve pressão. E também me esforcei bastante, consegui passar também com muito orgulho como ProUni. E essa foi uma das primeiras decisões importantes, né? Que eu estava ali fazendo aquela prova do Enem e eu ia fazer aquela prova para passar como ProUni, que eu sei que seria uma das minhas primeiras grandes conquistas e que eu ia, deixar os meus pais muito orgulhosos e que, sobretudo, ia conseguir
dar início aí à minha jornada profissional. Enfim, foi muito bacana essa oportunidade. Eu trabalhava com outra área, comecei a trabalhar logo com 17 anos, porque eu sempre quis, falei, não, tenho que me desenvolver, quero começar a trabalhar. E aí na faculdade veio aquele estralo, puxa, agora eu preciso ir para o mercado e eu quero fazer alguma coisa na área, né? Quero começar a trabalhar na área. Consegui um estágio, né, na época, e comecei a trabalhar numa área administrativa, de faturamento. Era uma empresa pequena, então empresa pequena você faz um pouco de tudo. Começou em faturamento, dali a pouco eu fazia vendas, fazia compras também. E ao mesmo tempo que eu consegui esse emprego e fazer a faculdade, que eu tive a grande sorte de não ter que pagar, né? Eu falei, bom, agora é a hora de eu começar a pagar o inglês. Porque um dia eu vou trabalhar numa empresa multinacional e eu vou precisar do inglês. E eu já tinha estudado inglês em escola regular, mas, enfim, eu sabia que eu precisava de mais, né, para que essa porta fosse aberta. E aí comecei, né, então comecei a pagar lá com muita sofrência, né, cultura inglesa. É muito engraçado porque algumas pessoas da minha família viravam para mim e falavam assim, por que você tá fazendo isso, né? Meu salário na época era R$554 e eu pagava para cultura inglesa 240, assim, era uma coisa muito absurda. E aí ele falava pra mim, por que o pessoal falava, né, meu pai principalmente falava, puxa, mas por que você tá pagando esse valor? E eu falava, não, porque um dia eu vou trabalhar numa multinacional. E aí, esse estágio, né, consegui ser efetivada, tava indo muito bem nessa empresa que eu tava trabalhando, e aí surgiu uma oportunidade de ir para uma empresa multinacional, só que era uma oportunidade de estágio, né, e eu já tava ali numa efetivada, né, CLT nessa outra empresa, e aí foi a segunda decisão, né, a segunda importante decisão, que foi quando eu anunciei para minha família que eu ia participar de um processo seletivo de estágio, assim, você é maluca, né? E o fundo de garantia? Você tem fundo de garantia, você tá com a carreira, tá tudo certo, né? Você tá maluca, vai para estágio. Eu lembro que a piadinha de que eu era estagiária eterna durou, assim, uns 2 anos, porque o pessoal brincava, né? Da minha família, falava, puxa, mas você vai ser estagiária para sempre. E, enfim, eu falava, gente, eu vou para esse processo, eu vou para essa empresa, porque um dia eu vou trabalhar numa empresa multinacional. E se a porta tá abrindo para eu ser estagiária, eu vou ser. Tem que aproveitar, né? E aí eu fui estagiária, depois, enfim, entrei nessa empresa multinacional, foi muito legal a experiência, era o que eu queria, né, então conhecer diferentes culturas, diferentes pessoas, comecei a ver, né, o pessoal falando inglês, várias línguas, eu tava naquele ambiente ali, me sentindo realmente exposta a coisas diferentes, né? Coisas que eu não tinha visto ainda, né? Na minha infância, na minha adolescência. Era tudo muito novo, tudo muito, muito interessante, assim. Eu sabia que era ali que eu queria ficar, né? E que me traria grandes oportunidades. E aí de lá fui para essa outra empresa, né? Que é a UI, que é a empresa que eu tô hoje. Hoje faço mais de 12 anos nessa mesma empresa. Passei por várias áreas também na própria UI, né? Comecei como assessora bilíngue júnior, né? Então na área de secretárias. Depois, né, então, comecei a trabalhar nessa transição de carreira, que foi uma terceira decisão, né? Então, trabalhava numa área muito confortável, com lideranças que me patrocinavam, com pessoas que eu gostava, fazendo com excelência o que eu já sabia fazer, né? Treinando outras pessoas. E aí, em 2015, começou a me dar... Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre vi os meus pais, assim, a minha família, eu sempre vi eles fazendo muitas ações, assim. Não só ações sociais, de entregar comida, mas também ação de ajudar outras pessoas. Então, a minha mãe sempre foi uma pessoa, assim, chave, sabe? Puxa, o filho tá doente. Então a gente conectava. Não, eu tenho um contato ali, eu sei um hospital... Parava tudo, ia buscar a pessoa. Então, eu sempre vi os meus pais, assim, fazendo muito. Servindo, num papel de serviço, sabe? Pelas pessoas. Isso, somado com todas as experiências que eu vivi, foram, assim, deixando uma sementinha florescer dentro de mim, né? De, puxa, eu tô aqui pra algo mais, né? Eu tô aqui pra ajudar as pessoas, eu tô aqui pra, puxa, fazer a diferença pra alguém, né? Então, seja uma coisa mínima, mas eu tô aqui pra isso. E aí, em 2015, era um Natal, eu virei e falei assim, bom, sabe o que eu vou fazer? Sentido do Natal. Qual é o sentido do Natal, né? Tem uma mesa super farta, presente. Tinha sido um ano muito especial, né? De trabalho, um ano que eu tinha sido bastante reconhecida, tinha conseguido boas coisas, assim. E eu falei, puxa, mas qual é o sentido de eu estar vivendo tudo isso? E ter gente ali do meu lado, né? Na comunidade que eu nasci, no bairro que eu nasci,
sem ter o mínimo, sabe, para uma ceia, sabe, sem ter um panetone, sem ter o peru, sem ter... E aí, em 2015, a gente fundou um movimento social, que hoje chama Criatividade Social, e até hoje, né, a gente faz ações de voluntariado, e foi nesse dia que a gente foi pra rua, fomos numa comunidade de Sacadura Cabral, que foi onde eu nasci, vivi lá por 20 anos, e a gente foi fazer entrega de cestas de Natal. Aquele dia, eu lembro até hoje, assim, um dia que tava chovendo, não me esqueço dos abraços, dos sorrisos do pessoal recebendo, né, uma cesta e tal, uma coisa tão simples. E a partir daquele dia, a minha vida, assim, deu um clique, eu falei assim, gente, foi muito maravilhoso esse dia, assim, foi muito mais legal do que qualquer outra coisa, assim, de ter feito qualquer outra coisa no Natal, né, celebrado, aquela mesa farta, né, troca de presentes e tal. Eu falei, isso é uma coisa que eu faria de graça, né, e deu um trabalhão danado, gente, porque assim, imagina uma pessoa leiga indo fazer esse tipo de ação, eu não tinha nenhuma experiência, então para começar eu tinha que enfiar, porque eu não sabia que todo mundo ia se engajar na ação, a gente teve que enfiar 50 cestas básicas dentro de um palio. Começou com essa missão, porque a gente não tinha pensado na logística, né? Puxa, avançamos tanto. E aí eu comecei a pensar, falei, isso eu fiz aqui como voluntário, eu faria de graça, né? Eu faria 1000 vezes mais de graça isso que eu tô fazendo, porque os sorrisos, o sentimento que eu tive, assim, de ter contribuído por uma coisa que realmente faz sentido, me deixou, assim, muito, muito, muito feliz e realizar. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar, eu quero dar oportunidade, eu quero chegar onde a alegria tá faltando, onde a esperança tá faltando, e quero conseguir ser uma agente que vai transformar ali essa realidade, por mínima que seja, né? Que seja de uma noite, né? Que era uma noite, né? E aí algumas pessoas até criticam, mas todos os outros dias a pessoa vai passar fome, mas nesse dia não. Nesse dia ela não vai passar, né? E eu acho que se a gente fica pensando que em todos os outros dias a gente fica imóvel, né? E aí eu não decido, eu não quero ficar parado, eu quero sim fazer alguma coisa em relação a isso. E aí continuei fazendo as ações, e foi muito curioso que essa ação foi uma ação pessoal e que eu não fiz com um propósito profissional. Eu fiz isso porque eu quis naquele momento. E aí, vejam que engraçado. Olha só que engraçado, Mayra. Porque flor, né? Agora eu lembrei que aqui todo mundo chama de flor. Não, como você quiser. E aí, eu peguei e falei assim, bom, já estava na hora de eu começar a preparar uma transição, porque eu já sentia que estava num momento ali bem confortável, né? Já sabia, eu já tinha algumas informações de que, puxa, qual que é o próximo passo? Não tem o próximo passo, né? Você já está atendendo aqui o líder, né, de linha de serviço, e depois disso tem a secretária do presidente. E eu falava, bom, eu adoro fazer o que eu faço, faço bem, as pessoas gostam de mim, mas eu quero mais, né? Eu quero me desenvolver, quero buscar outras coisas. E aí, eu fui buscar essa conversa, né, que foi uma conversa bem difícil. Imaginem, né, você fala pra pessoa que trabalha com você, que te adora, que você também adora, mas dizer, olha, eu preciso de algo mais, né, eu preciso crescer, eu tô muito feliz, mas tá na hora, né? Tá na hora de ir pra um lugar que eu possa aprender mais e me desafiar mais. E aí, quando eu fiz essa conversa, essa pessoa falou, bom, vai ser muito difícil, né? Você tem certeza? Porque você pode seguir essa carreira, né? E eu falei, não, eu tenho certeza, eu quero outra coisa. Não sei exatamente o que, né? Mas eu sei que eu quero fazer alguma coisa no campo de pessoas. Eu acho que isso é até mais difícil, né? Porque mudar quando a gente não tá num cenário confortável e que tá funcionando, é meio que, você tem que mudar. É uma coisa que não é óbvio, né? Tipo, tá ruim, pra ficar bom, precisa mudar. Mas quando tá bom, eu acho que a mudança é mais difícil ainda, porque é como se você estivesse abrindo mão do certo, claro que ninguém tem toda a certeza da vida, mas de uma coisa que você já sabe que funciona, para ir para um lado que você não tem a menor ideia do que você vai encontrar. Que aí eu acho que entra o ponto do autoconhecimento, né? E essa segurança que você falou no início, né? Como que você se prepara internamente para poder ter que lidar com esse tipo de situação. Mas é uma decisão que exige muito da gente enquanto ser humano, né? Você sair da tal da zona de conforto que a gente tanto fala, mas entender que a zona de crescimento tá depois da zona de conforto. É isso, é exatamente isso. E todas as consequências que esse passinho gera, né? Porque pensa que você tá defendendo os interesses ou buscando sair da zona de conforto sua, mas tem outras pessoas envolvidas,
né, nesse contexto. E aí você fica, mas o que a pessoa vai pensar? Que eu não tô gostando mais de trabalhar com ela? Mas e agora? Isso vai impactar a minha avaliação, né? Então, e assim, a gente sabe como profissional que é difícil você achar uma área que, poxa, você gosta do clima, que você tem quem te patrocine, que você faça bem, que você se sinta seguro, né? A gente, poxa, me sinto segura para fazer as coisas, então realmente foi muito difícil. E ainda mais porque, imaginem, né? Como eu trabalhava como líder, eu não tinha como falar com outra pessoa, né? Eu tinha que falar com ele, né? Então trabalhamos juntos, mas eu quero buscar outra coisa. Então tive muita sorte, né? De como essa pessoa foi receptiva comigo, como essa pessoa foi até muito carinhosa, porque eu comecei a buscar em paralelo, porque quando eu fui falar com ele, eu falei, bom, eu já tenho que ter na manga aqui o que eu quero exatamente, né? Então, uma pessoa de alta influência na empresa, eu falei, eu já tenho que mostrar para ele aqui o que eu sei, porque é aquela coisa, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, então eu tenho que estar segura aqui, pelo menos de algumas, né? De uma inclinação, né? A área de gestão de pessoas, mas qual área, né? Tem muitas áreas. Eu separei algumas vagas e eu lembro com muito carinho que essa pessoa, ele disse para mim assim, não, essas vagas eu vou ter que dizer não, porque isso seria um downgrade para você, né? Isso seria um retrocesso. E aí eu cheguei em casa muito triste, falei, não, eu não acredito, eu não vou conseguir sair nunca dessa área. Eu falei, vai ser muito difícil tudo. E muito curioso que depois essa mesma pessoa, esse mesmo líder me chamou e falou assim, bom, agora sim surgiu uma oportunidade para você que está à sua altura, que você vai conseguir fazer um ótimo trabalho, que está 100% conectado com a Maitê pessoal. Então você vai fazer isso com muita paixão, você vai entregar muito bem, eu estou muito seguro. E foi quando ele me convidou, né, para começar uma nova história no UI Institute, né, que é um instituto com foco em inclusão e empregabilidade de pessoas de baixa renda e pessoas com deficiência. E aí, imagina, né, foi pura comemoração, né, muita alegria, uma baita realização, porque eu falei, gente, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu vou ser remunerada ainda, eu vou ganhar dinheiro para fazer o que eu quero fazer. Então, foi um momento de muita alegria e que sim, né, quando você olha para trás, todas as decisões foram difíceis, mas foram muito necessárias para chegar a esse momento, né? Porque eu não sei também que se eu não tivesse falado que queria mudar, se essa oportunidade teria batido na minha porta da mesma forma. Exatamente, né? O fato de você ter externalizado te colocou como uma potencial candidata, ou enfim, a gente pode chamar do que for, mas as pessoas nunca iam saber. Como que alguém ia saber, né? E eu acho que aí que tá a mágica do diálogo e da honestidade, não só com os outros, mas com a gente também, né? O quão importante é a gente ser honesto e ter condições de dialogar, principalmente com liderança, né? Quando a gente olha para o mercado, a gente vê muito essa dor de achar que os líderes, as pessoas têm medo, né? Que os líderes não vão apoiar porque vão enxergar talvez como uma ameaça. E a gente, aqui no Love the Problem, a gente tem alguns episódios que falam muito sobre essa questão de gestão de pessoas. Então, eu acho que é uma confluência de fatores, né? Você se colocar disponível, é você ter pessoas ao seu redor que têm condições de te apoiar dentro disso, é ter sorte, é ter autoconhecimento, é um combo, né? Um combo que a gente precisa ir trabalhando. Mai, você falou sobre o início da sua jornada no Instituto. Eu conheço o Instituto, né? Eu já tive a oportunidade de fazer vários trabalhos, mas eu queria muito também aproveitar essa conversa que a gente está tendo para você dar um pouco de visibilidade de como que é o tipo de trabalho que acontece lá, até porque, gente, são nesses momentos que a gente começa a entender como a gente pode ajudar. Eu, pelo menos, por muitas vezes eu quis ajudar e eu não sabia nem por onde começar. Então, que nem a Má falou, quando eu comecei, eu peguei cesta básica, tive que enfiar não sei quantas num palho e tudo mais. Eu, Flor, também já passei por isso. E a gente começa, mas é fato que se a gente souber quem que já tem ali uma certa experiência com o negócio, facilita. E a Maitê fez muito isso por mim. Então, eu acho que se você pudesse falar um pouquinho do trabalho do Instituto, talvez a gente conseguisse, quem sabe, eu tô junto com a Maitê na busca de voluntário sempre, tá, gente? Então, apareceu alguém que gosta, que fala, eu falei, escuta, vem aqui, você não quer falar aqui um pouquinho sobre isso? Então, eu queria que você falasse um pouco pra gente, Má, desse trabalho, o que
o que é, né, o trabalho do Instituto. E as forças se unem, né? Existe uma conspiração do bem que você começa a encontrar quando você busca, né, por essas pessoas. Você se conecta com quem está buscando a mesma coisa que você. Com certeza, falo com o maior prazer sobre o Instituto. O Instituto, eu acho que é até legal assim, a gente, né, diferenciar dois conceitos, né? O conceito de dar as coisas, que é como eu comecei, né, essa ideia de um movimento social em 2015, foi numa linha de pensamento muito assistencialista, né, que eu conhecia até o momento, né, de doar, mas dá para ajudar ali aquela necessidade com um aporte financeiro, com alimento, com outras coisas. E aí, quando eu cheguei no Instituto, com toda essa história que eu contei para vocês, eu comecei a conhecer um conceito de transformar, né, então trazer impacto social, mas por meio de uma ferramenta que é tão poderosa quanto o dinheiro ou a alimentação ou outras coisas que você pode dar, que é a educação, né? A oportunidade de desenvolver, a oportunidade de você ampliar os horizontes, dar referências para quem não tem, para a pessoa que teve isso limitado ali na sua história, na sua vida. E assim, o trabalho do Instituto é exatamente esse, né? Então, por meio de ações de educação, de desenvolvimento, é ajudar para que as pessoas possam buscar estarem preparadas, né, para as suas oportunidades. O Instituto, então, ele oferece nessas... E como que ele faz isso, né? Como que ele oferece essas capacitações, programas de coaching? Faz isso através, né, do apoio que a Flor nos dá, ou várias outras pessoas, né, que são inteligentes, habilidosas, se reúnem nesse propósito para a gente conseguir oferecer educação de qualidade para quem não teve acesso. O Instituto, então, ele foca, né, então, na diversidade, então, considerando, né, que nós temos alguns grupos de pessoas que tiveram falta de acessibilidade por N motivos, seja acessibilidade física e digital para pessoas com deficiência, seja falta de acesso por preconceito e discriminação, então no caso de outros grupos, né, então pessoas negras, povos originários, mulheres, comunidade LGBTI+. Então a gente olha para quem não teve essas mesmas oportunidades e colabora, né, e traz essa força, essa máquina do bem, né, de pessoas, de voluntários e voluntárias que querem ajudar nos nossos programas. E aí tudo isso, né, com metodologia, apoiado em expertises, o Instituto, ele fica conectado, né, como um hub que se conecta com várias outras áreas da empresa, né, então é um instituto que foi criado pela empresa UI, mas é um instituto que é uma OSCE, né, então uma organização a serviço da comunidade, então a preparação de pessoas, o desenvolvimento de pessoas é com foco no mercado de trabalho e não para o próprio interesse da empresa, então é para a sociedade. E nesses programas são desenvolvidas competências que ajudam as pessoas na formação para a entrada no mercado de trabalho. Vou dar um dos exemplos. A Flor já participou desse projeto. A gente tem um projeto de inglês e português para surdos, né? Então desenvolvimento de comunicação escrita, e que é um projeto, eu diria que tem pessoas que falam, né? Como você se conectou com esse tema de diversidade? Como que foi, né? Eu acho que tem muito do autoconhecimento e do quanto a gente se identifica com realmente a desigualdade que você vive, né? Então, quanto mais você conhece, mais você vai percebendo o quanto a gente tem que ter esse papel de agente transformador, né? E aí a gente vai aprendendo muito. E foi quando eu conheci esse projeto, eu lembro que eu estava como uma voluntária, e como voluntária eu estava entrevistando as pessoas. Na época eu não falava Libras, depois comecei a estudar para aprender, e as pessoas surdas que estavam ali participando dessa entrevista para participar do curso, elas davam seus depoimentos dizendo que elas não eram tratadas da mesma forma pela própria família, né? Algumas pessoas eram consideradas ali uma pessoa que faria os afazeres da casa, mas que não teria oportunidade de ir para a escola, que não tinha nem a oportunidade de se comunicar porque a família não tinha ido atrás para aprender Libras, né? E aí foi vendo essas pessoas chorarem, né? Que eu falei, puxa, gente, que mundo eu tô? Eu preciso aprender Libras, eu preciso saber onde está a comunidade surda, onde as pessoas estão trabalhando. Nossa, os RH estão fazendo entrevista sem intérprete, gente, intérprete de Libras. Então, assim, foi como... Assim como algumas coisas que acontecem na nossa vida, que é um estralo, você fala, puxa, é isso, né? Aquele insight.
quando eu participei desse processo, eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Como assim? Eu tô aqui, a comunidade surda no Brasil é enorme. E como um país emergente, né, que tem muito a se desenvolver, a gente tem muita coisa a fazer, porque a surdez, ela vem em decorrência de também problemas sociais. Então, é a pessoa que não teve acesso à vacina, é a mãe que não teve orientação e que não fez o pré-natal. E aí eu falei, gente, sim, eu vou me conectar com esse assunto, eu vou fazer o que eu puder, vou fazer o que tiver meu alcance. Então, assim, esse foi um dos primeiros projetos que eu me conectei. Tem muitos outros, né, então, do Instituto, mas basicamente a lógica é essa, né? Então, ver pessoas que precisam, que querem se desenvolver, ter essa oportunidade de contato, de interação, com pessoas que têm ali conhecimento, que têm habilidade e, sobretudo, que têm a vontade de se doar, de doar o seu tempo, de contar a sua história, de contar a sua experiência para inspirar outras pessoas. Um dos programas que me dá mais orgulho, assim, e que eu digo aqui, que eu acho que é onde a gente deve se conectar e se engajar, é o Empodera. Por quê? Por que, Maitê? Por que não tem que ter queridinho, né? A pessoa que trabalha com diversidade tem que gostar de todos os programas. Da mesma forma, né? E tem que ter uma posição para acelerar todos eles. Mas trabalhando, né, nesses mais de 6 anos com programas de educação social, eu percebi que a educação, ela é realmente a ferramenta que mais transforma. Mas a educação sozinha, sem inclusão, ela não adianta. Porque a pessoa que passa por esse programa e que ela recebe a chance, que ela se desenvolve, ela precisa de uma cereja, né? Ela precisa de uma realização a mais, que é a oportunidade de carreira, é a oportunidade de emprego. Então, se você desconecta conteúdo, gente, na internet, ainda mais pós-pandemia, mas enfim, conteúdo você tem em todos os lugares. A pessoa pode se formar, a pessoa pode ir atrás, ter as referências, ter as bibliografias, mas se essa pessoa não tiver a porta aberta para começar a carreira e começar a experienciar esses conhecimentos, trocar com outras pessoas, desenvolver no dia a dia prático ali, trabalhando em problema, trabalhando em solução, colaborando, enfim, esse conhecimento, ele não vai ter um papel útil. Então, esse programa que é o Empodera, ele é voltado, né, para pessoas de baixa renda, considerando todas as diversidades para aprovação, para critério de aprovação, que dá um baita orgulho, porque só de ver assim, o quanto que você ser propositivo e buscar diversidade te ajuda a aprovar as pessoas, encontrar as pessoas, que é um argumento que eu vejo, né, muito. Ah, não, mas é porque não tem pessoas formadas. Tem pessoas com inglês, mas quando você é propositivo, você encontra as pessoas. E as pessoas te encontram. Então, é basicamente, né, isso. E essa é a mensagem que, se eu puder deixar para todas as pessoas, não adianta só a gente dar oportunidade de desenvolvimento, a gente trocar, fazer mentoria. A gente precisa dar emprego. A gente precisa abrir portas, a gente precisa indicar, né, a pessoa que está lá, desempregada, bateu na sua porta, mandou o currículo, disse que está com dificuldade, a mãe que explicou que saiu, que deixou o mercado de trabalho por 3 anos e que quer voltar, e que está te pedindo uma conversa de 30 minutos para você explicar para ela como é que está a dinâmica. Então, assim, como é que está a dinâmica do mercado. Então, e é isso. Então, eu acho que foi um grande estralo, um estralo importante, que é essa conexão com o mundo profissional. E essa dedicação é uma dedicação que todos nós que estamos aqui no ambiente corporativo, a gente pode fazer, gente. É de graça, né? O nosso tempo, a gente sabe, né? Ele é custoso, mas não custa nada a gente dedicar um tempinho para ajudar alguém a entrar no mercado. Total. Gente, inclusive, todas essas, o LinkedIn da Maitê, o link do Instituto, para vocês que ficaram curiosos e querem saber um pouco mais sobre os programas, a gente vai colocar no nosso backstage, k21.link/Love the Problem. E Má, você falou um ponto muito legal sobre a questão do mercado, sobre dar oportunidade. Quando a gente olha para o mercado hoje, o que você encontra como a maior barreira para poder criar esse tipo de oportunidade? O que tá rolando? Porque é isso mesmo que você falou, todo mundo fala, mentoria tá rolando solta, as pessoas estão engajadas, eu olho para a comunidade de agilidade mesmo, eu vejo como existe um trabalho, ainda claro, a gente tá falando de uma inclusão
de alguns grupos específicos, né, de diversidade dentro da agilidade, porque é um tema ainda muito novo, então acho que tem uma jornada longa pela frente. Por que é tão difícil? Por que a gente tem que dedicar tanto tempo? Por que está rolando no mercado que está deixando as coisas... Qual que é a barreira que a gente está encontrando quando a gente fala sobre inclusão, principalmente? Bom, para mim, o nosso episódio aqui, né, o tema desse podcast, eu acho que ele resume um pouco do que eu penso que eu, Maitê, né, tenho como opinião de que é uma das principais barreiras, que são as pessoas, né? Então, ao mesmo tempo que nós somos pontes, nós também podemos ser barreiras. E por que eu digo isso, que nós somos barreiras na inclusão? Se você for pensar no processo de inclusão, é muito fácil a gente dizer que existe um papel a ser cumprido para as pessoas que querem buscar a sua oportunidade. É muito fácil quando a gente olha dessa perspectiva, né? Que é a perspectiva de que a pessoa tem que estudar, tem que se desenvolver, tem que buscar isso, aquilo, e eu vejo que as pessoas estão fazendo isso, né? Então tem muita gente aí com vontade, indo na ONG, batendo na porta do primo, batendo na porta da tia, pedindo subsídio, pedindo para pagar um curso, né? A gente vê que as pessoas estão assim. Tem muita gente assim, né? Muito interessada em entrar, vir para o mercado de trabalho, dar um jeito de pagar a faculdade, buscar bolsa. E aí tem um outro lado da história, que é o lado de contratar e selecionar, né? Então ter ali o processo de contratação, um processo de seleção inclusivo, que não barra a pessoa quando chega na porta, né? Porque tem gente que nem chega, você sabia? Tem gente que nem chega e fala, não, isso não é pra mim. Eu escuto muito isso dos alunos do Instituto. O pessoal dizendo, não, essa empresa não é pra mim. Essa empresa é que nem aquele shopping de gente, sabe, que tem mais condição financeira, isso não é pra mim. E aí são as pessoas que fazem o processo ser mais inclusivo. Como eu estou recebendo a pessoa que chegou um pouquinho mais atrasado, ou a pessoa que veio e se expressou de uma forma ali, né? Então trouxe uma vestimenta que transmite muito o que ela é, a personalidade dela. Então, como que eu tô olhando para isso? Eu tô querendo encaixar todo mundo no mesmo padrão? Ou eu tô respeitando a pluralidade, tô respeitando a originalidade? Eu quero ter um programa para refugiados. Mas quando você chegar aqui, não, peraí, não dá para usar o cabelo assim, essas cores estão muito... Então, assim, você tem que ser realmente inclusivo. E para você ser inclusivo, você tem que treinar as pessoas, porque culturalmente a gente não tá preparado para ser assim, né? A gente tem ali, enfim, estereótipos que foram criados, preconceitos. Então, eu tenho que preparar as minhas pessoas, os meus times, para o processo de recrutamento. Conseguir passar por essa barreira. Recrutamento tá aprovando a galera. Chegou, fez o onboarding. O que eu tenho? Eu tenho as lideranças, eu tenho os times. Se o ambiente não for, gente, não for um ambiente saudável, um ambiente que a pessoa se sente parte, puxa, aqui eu posso colaborar, aqui eu posso discordar, aqui eu posso trazer as minhas ideias. Se você não tem esse ambiente, a pessoa não quer permanecer. E terceiro pilar, que para mim é o mais importante e que para mim é uma das características que vai ser, assim, um divisor de águas para quem quer continuar no mercado de trabalho no futuro, é o exercício da liderança inclusiva. Qual que é o seu papel como líder, enfim, para o desenvolvimento dessa pessoa e para essas oportunidades? Você está dando as mesmas chances para todo mundo prosperar? Não, eu já tentei, coloquei ali a pessoa para fazer aquela XYZ tarefa, mas ela não foi bem, então eu já quero desligar. Não, gente, exercício de liderança não é assim. Exercício de liderança é, fiz a contratação, olhei a pessoa certa para a vaga certa, ela tem as competências que eu preciso, assignei atividades, não foi bem? Será que ela vai bem em outras atividades? Eu estou investindo tempo para alinhar as expectativas do que ela vai fazer, para saber o que ela gosta de fazer, o que está conectado com ela, o que ela faz de coração, porque ela vai fazer muito melhor, o que ela gosta, o que ela vê sentido. Então, para mim, é um pouco disso, assim, é a barreira das pessoas. Porque se eu fizer um trabalho brilhante, maravilhoso, um trabalho, fiz, contratei, estou com alta representatividade e eu não tenho time acolhendo, eu não tenho um gestor, uma gestora comprometida com o desenvolvimento de carreira dessa pessoa, minha missão não foi bem sucedida. Então, para mim, esse é o maior desafio da inclusão, considerando também que a inclusão para performance e resultado, tá, gente? As pessoas também, esse olhar de, então tá bom, a gente vai ter que baixar a régua, a gente vai ter que fazer... Não, gente, não é isso, não é sobre isso. É sobre ter as pessoas fazendo o que elas querem fazer, o que elas são capazes, né? Então, elas têm habilidades para fazer, para que elas façam bem. Ninguém quer fazer a contratação e inclusão para que a pessoa fique fazendo a mesma coisa por 10 anos.
todo mundo tem o direito de progredir, de se desenvolver, de fazer algo que vai colaborar com o resultado da organização. Mas para isso, a gente tem que ter boas pessoas norteando esse caminho. Maravilhosa. Ai, gente, vocês entendem por que eu sou apaixonada por essa mulher? A gente está caminhando para o fim desse episódio, Má, e eu queria, se você pudesse ligar para você mesma, imagina, em qualquer momento do passado ou do futuro, quando você ligaria e o que você diria para você mesma? Excelente pergunta. Bom, eu ligaria para Maitê de 15 anos, Maitê ansiosa, que queria correr com as coisas, que queria, enfim, que tinha muitos sonhos, muitos pensamentos e muitos medos, sobretudo muitos medos, né, das coisas não darem certo, de não conseguir, de não ser capaz, de não ser o suficiente. Então eu ligaria para essa Maitê de 15 anos e diria, né, que, enfim, parabéns, reconhecendo assim toda a luta, toda a conquista, as angústias, né? Então acho que para mim esse movimento de saber o que significa coragem, saber o que significa se valorizar como pessoa e como profissional, são fatores fundamentais, né? Que tiraram muito dessa forma com que eu via as coisas e dessa forma com que eu me projetava para os outros. Então, para Maitê de 15 anos eu diria isso. Confia, vai em frente, que as coisas vão dar certo. Não esqueça dos seus valores, não esqueça do que realmente importa para você, sendo sempre humilde e respeitando outras pessoas, mas confia que as coisas vão dar certo. Muito bom, Má. E pra gente finalizar, eu queria que você falasse também, para as pessoas que estão ouvindo, como que elas podem acessar, ser voluntárias ou ser mais inclusivas ou buscar algum programa, não necessariamente no Instituto. Aqui é uma dica. Qual é o primeiro passo que você falaria para as pessoas que querem começar a fazer parte dessa transformação de um mundo, de um mercado? A gente está aqui com um viés mais profissional, num mercado mais inclusivo. Primeira coisa, assim, antes de qualquer maneira, primeira coisa é que assim, mantenha sua mente aberta para se relacionar com pessoas que têm perspectivas diferentes e que sejam diferentes de você. Isso é fundamental, assim, entender a importância das diferenças e como que isso agrega na sua vida é algo que realmente vai te deixar numa outra situação, né? Numa outra... E aí, tanto da perspectiva pessoal quanto profissional, tá? Então, se você está sendo desafiado, né? Então, estão pedindo para você receber aí a menor aprendiz ou menor aprendiz na sua área, recebe, né? Tenta. Não diz não. Ah, mas é que eu tô com muito... Não diz não. Tenta. Vamos conhecer. A pessoa é diferente. Ai, meu Deus, eu vou saber como fazer a gestão. Você também, líder, recebeu aí o currículo de uma pessoa trans. Ah, não sei se eu vou contratar, como que eu vou lidar com o cliente se o cliente não for inclusivo? E se eu não for inclusivo e se eu não souber? Pergunta, tenta, assume esse desafio, né? Então, assim, para mim, o que faz a inclusão acontecer é a nossa habilidade de estar aberto, se relacionar, conhecer, descobrir, aprender. A inclusão é um trabalho de aprendizado diário. A Maitê, eu trabalho há anos com isso e não sei tudo. Eu não sei, nem vou saber, eu tenho certeza. Assim como várias outras pessoas não sabem. E eu acho muito curioso isso, que hoje o mercado acha que a gente tem um profissional de diversidade generalista. Ele sabe tudo de todos os pilares, de todos os desejos, de todas as ambições, de tudo que as pessoas precisam. Não, errado. O especialista em diversidade, ele busca se informar com leis, com programas que são boas práticas de mercado. Só que o que a outra pessoa precisa, independente do grupo que ela faz parte, ou do que ela é, de como ela é,
quem vai te contar é só essa pessoa. Não tem como você descobrir, não tem como você dizer, aquele grupo gosta disso, aquele grupo precisa. Não, gente, isso não existe. Então, como pessoas e como profissionais, estejamos abertos para aprender com as diferenças. É essa mensagem que eu deixo. Porque quando a gente está aberto, a gente evolui e a gente evolui demais. Então, é isso. Para quem quiser seguir, a gente tem um grupo do UI Institute no LinkedIn, em que a gente compartilha notícias sobre os nossos programas, a gente fala também de boas práticas de diversidade, equidade e inclusão, das nossas ações de voluntariado, então estão todos super bem-vindos aí para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Maravilhosa. Mais uma vez, a gente vai deixar lá no nosso backstage, k21.link/Love the Problem, e assim, com o coração quentinho, cheio de amor, que eu finalizo esse episódio do Love the People. Má, muito obrigada, foi um prazer poder conversar com você. Eu espero que as pessoas tenham tido a oportunidade de conhecer um tiquinho da Maitê incrível que eu conheço, que eu queria muito que mais pessoas conhecessem. Se você quiser deixar um recado, essa é a hora. Muito obrigada. Só agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui com você, Flor. Foi um prazer gigante. É gostoso falar do que a gente gosta, né? É gostoso falar com o coração do que fez a gente voltar, né, na nossa história, no que foi bacana. Então, agradecer muitíssimo. Foi uma conversa aqui, uma oportunidade deliciosa. Obrigada mesmo. E tô aí no LinkedIn, Maitê Paris. Quem quiser trocar um pouco, conversar, tô à disposição. Adoro conhecer pessoas, adoro me conectar. Então, obrigada. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Valeu, Má. Valeu, galera. Dá um pulo no nosso backstage. Entre em contato com a Maitê pelo LinkedIn. Deixa lá o que vocês mais gostaram. Compartilha. Fala na comunidade do Instagram, no Telegram. É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.